As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feira da maldade, 29/11, agora são 20 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, mercado se mantendo acima dos 200 bilhões de dólares, que foi a preocupação que a gente teve aí nos últimos dias, quando o Bitcoin caiu a 6,5, 6,700 por aí, a gente viu o mercado global abaixo dos 200 bilhões agora, se mantém aí nos últimos 2, 3 dias a 205,8 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas cai um pouquinho, 62,1 é o valor reportado pelas exchanges, né, pelas corretoras aí do mundo todo, e a dominância do Bitcoin, 66,35%. Ao contrário de ontem, hoje as altcoins têm uma subidinha em relação ao Bitcoin, vamos falar sobre isso. Primeiro, Bitcoin majestoso na primeira posição aqui por valor de mercado, valendo 7.561 dólares, uma variação positiva aqui de 0,11%. Nos últimos 7 dias se mantém positivo, 3,64. Então 7.561 com a doletinha valendo 4,19. Ontem a doleta renovou o terceiro dia de máxima aí consecutiva, mas ao final do dia ela caiu aí cerca de 1%, fechando em 4,21. Aqui para mim tá marcando no Google, né, 4,19. Mas pode ter sido aí uma variação aqui do Google aqui para 4,19, mas na verdade ela fechou em 4,2158 e também o Bacen ontem, o Banco Central, vendeu 1 bilhão de dólares no mercado à vista. Que maravilha, né? Vamos queimar dólar e daqui a pouco essa bagaça aqui tá 4,50, 5 dólares e vai todo mundo se lascar. Sobre as exchanges, sobre as corretoras, a gente vê uma queda, tá? No dia de ontem, no dia de hoje em relação ao dia de ontem, né? Por exemplo, a BitMEX perdeu 32% de volume, é bastante coisa, mas mesmo assim é a maior em movimentação aqui, movimentou 2,1 bilhões de dólares em apenas 24 horas. Isso é o volume reportado pela própria BitMEX, é claro, mas mesmo assim é um volume cabuloso. Se isso aqui for verdade, é um volume cabuloso, tá? Binance cai também 30% em relação a anteontem, né? Então de hoje para ontem ele cai 30%, mas mesmo assim movimenta quase 1 bilhão. A HitBTC não confio tanto nesse dado aqui que eles colocam, mas enfim, eles caem 8%, aqui caem 8,5% aqui, movimentando 670 milhões de dólares em apenas 24 horas. Tá? Huobi Global também movimenta 682 milhões de dólares, caindo 25%. A gente vê o mapa aqui no vermelho, né, das principais corretoras do mundo aqui, tá? Com quedinha, e você vê algumas aqui com subida e tal, com alta, mas a grande maioria com quedinha. Deixa eu mostrar para vocês o panorama das altcoins em relação ao Bitcoin, tá? Então o Ethereum sobe 0,79%, Ripple, modestos 0,1%, Bitcoin Trash 1,37%, Litecoin sobe 1,09%, EOS 2,2%, BNB é a única do top 10 com queda, tá? 0,41%. Bitcoin lixão, 1,54% de alta. Stellar, 2,39% de alta também, fechando as top 10 aqui. Aí daqui para baixo a gente tem um mistinho aqui de sobe e cai aqui, ó. Tron caindo um pouquinho, Monero caindo um pouquinho também. A da Bitfinex caindo um pouquinho também. E aí a gente vê Tesos subindo 2,5%. Chainlink quase 3%, Cosmos subindo quase 4%. Tá? Esse é o panorama das top 10, top 15 aqui, as principais, que são as top 10, com uma altinha pequena, coisa de 0,1% a 2%, mas mesmo assim é uma alta. Ontem a gente estava com praticamente tudo em queda, beleza? Esse é o panorama do mercado atual. Antes da gente falar do gráfico, sobre gráfico, né, sobre gráfico, a gente vai falar desse tweet aqui do CZ, que é o CEO da Binance, né? Ele diz o seguinte, que o WeChat fez o primeiro sistema de identificação de ID da China, né? Só que ele fala que isso aqui é centralizado, mas mesmo assim é um caminho para a gente percorrer a descentralização, né? Então não foi o governo, foi uma empresa que fez isso aqui e as pessoas aderem se quiserem. O problema é que ainda é centralizado e o pessoal diz que o WeChat, eu li algumas matérias esses dias, eu vou explicar o que é o WeChat, a gente já falou bastante sobre ele durante esse ano, mas eu já vou entrar sobre o que é o WeChat, mas eu li algumas matérias aí que parece que o WeChat está reportando para o governo chinês as pessoas que usam ou têm interesse em criptomoedas. Então isso aí é bem perigoso, né? Então não é só um negócio que é só centralizado, não é só uma empresa. É uma empresa que fica mancomunada com o governo, né? Isso aí, historicamente, não é legal, né? Historicamente não é legal. Bom, o WeChat, ele é um aplicativo como se fosse o WhatsApp, tá? Que a gente usa aqui, ou o Telegram, só que lá da China.
E eles inovaram, porque eles conseguem fazer meios de pagamento digital através do aplicativo. Eu mostrei aqui há 3, 4, 5 meses atrás, eu nem sei quando, que lá na China, 91 ou 92, eu não vou lembrar agora a porcentagem exata, mas acima de 90% dos chineses que moram em zonas urbanas utilizam meios de pagamento digitais, que seriam WeChat, Alipay ou qualquer outro Pay, né, qualquer outro modo de pagamento digital desse da China. E não usam mais cheque, cartão de crédito ou dinheiro físico. Ou seja, o pessoal está usando o WhatsApp deles, que é o WeChat, para fazer pagamento para todo mundo. Então o cara aceita na padaria, o eletricista aceita, você vai na banca, o cara aceita, você vai pagar aluguel, o cara aceita. Então o modo como a gente vê o dinheiro hoje está mudando bastante, tá? Esse é o WeChat e é isso que o CZ está falando aqui, que eles estão fazendo o primeiro sistema de ID, né? Ou seja, de identidade aí na China, tá? Vamos falar sobre o gráfico. Gráficozinho, gráficozão. Olha só. Desde os 10.400 dólares, tá? Que a gente deu aquele pump sinistro, foram 3 mil dólares, que veio 3.300 dólares, cadê? Olha lá, 3.270 dólares em apenas um dia, foi um negócio bizarro, assim, foi a segunda maior alta do Bitcoin em dólar e acho que a terceira em percentual em um único dia, 44,9%, um absurdo que o Bitcoin subiu em pouquíssimo tempo, desde que ele atingiu 7.290, é isso? 7.290, que é o que a gente está batendo bastante na tecla há muito tempo, há muitos meses já, que seria essa retração de 0,618 de Fibonacci, do fundo ao topo, dos 3 mil dólares aos 14, tá? Então essa é a principal retração, 0,618 de Fibo. Se passar disso aqui, a gente acha complicado, o Barba aqui acha complicado. Beleza. Bateu aqui, subiu 14 mil, 10.400, esquece 14 mil. Bateu 7.200, subiu para 10.400 e desde então ele vem caindo. Quando ele cai, ele deu um susto na gente, tá? Então os últimos dias que ele caiu, ele deu um susto, porque ó, ele bateu os 10.400 e veio caindo. Então a gente comentou sobre esse suporte, perdeu o suporte. Comentamos sobre esse outro suporte, perdeu também. Ficou 2, 3 dias aqui, perdeu também. Aqui um dia para o outro, perdeu. E aí quando ele chegou no 7.200, ele chegou um dia, bateu 6.700, voltou para o suporte, 2 dias depois caiu de novo e a gente atingiu 6.571 há 4 dias atrás, né? Dia 25 de novembro. E aí a gente atingiu 6.560 por volta disso, 6.537, alguma coisa do tipo. Desde lá, a gente deu umas pernadas de alta aqui nos últimos 3, 4 dias e já são 16%, quase 17% de alta em pouco tempo, aí, em 5 dias mais ou menos, tá? E aí o que acontece? Esse número aqui, ele é bem importante pra gente, tá? Que é os 7.200. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você pegar na Binance talvez seja 6.900, se você pegar, sei lá, na Kraken, às vezes é 7.300, então por volta de 7.200 a 6.800, tá? Nessa margem aí. E aí ele pegou aqui, deixa eu tirar isso aqui, e aí ele pegou aqui, passou, e aí já atingiu a próxima resistência, que anteriormente era um suporte, tá? Que aí pegou aqui em 7.600 e tal, chegou a bater até um pouquinho mais, ó, 7.670 no dia 26 de novembro, né? E agora ele está aqui há 3 dias praticamente, o segundo é o terceiro dia já, vamos ampliar aqui rapidinho. Já é o terceiro dia que ele está nessa faixa de preços aqui, ó, tentando romper os 7.600, mas não consegue. Nos últimos 3 dias ele está aqui entre 7.400, 7.550, tá mais ou menos nessa punheta aqui. E o que tá bom pra gente, porque não tá mais naquela queda infinita, pelo menos até agora. Então deu um susto grande na gente. O volume, nos últimos dias, ele vem crescendo, tá? Então a gente vê aqui que os últimos dias ele vem crescendo. O preço não tá tão cabuloso, a volatilidade do preço não tá tão alta quanto, por exemplo, nesses períodos aqui, ó, de alta infinita, ou essa aqui de queda infinita, ou essas outras aqui, ó. Então a volatilidade não tá tão grande, mas o volume vem acompanhando, tá? Então isso é importante. Para a gente recapitular aqui o que a gente vem falando aí há meses. Se o Bitcoin cair abaixo desses 7.200 a 6.700, 6.800 por aí, é preocupante para a gente. Por quê? Porque pode indicar um viés de queda a partir dessa queda, tá? Peraí, deixa eu tirar essas coisinhas aqui. Então ele pode indicar para a gente que essa tendência de alta de curto prazo aqui, ela pode ter sido esgotada, né? Então subiu, atingiu o máximo em 14 mil, e aí desde então só veio caindo, tá? Então pode indicar
se cair abaixo desses 7.200, 6.800 com consistência, ou seja, não é bater uma vez e voltar como aconteceu, bateu 6,5, o nego ficou desesperado, voltou no dia seguinte. Então tem que ter calma, tem que esperar o movimento acontecer de verdade, para não ficar sendo pego de surpresa, não vender no fundo e depois recomprar 200, 300, 400 dólares mais caro, tá certo? Então a gente não faz nada desesperado, quem faz as coisas desesperado só se lasca. Se você tiver com fome e quiser ir na padaria comprar um pão, você vai na padaria, você come uma média não, né? Média aqui em Santos, você come um pão francês. Então você entra lá, você compra um pão francês, tua esposa come mais outro, tu vai lá comprar 2. Tá com muita fome, tu compra 3, compra 4 pães franceses. Sei lá como é que fala. Aqui é média, aqui a gente chama de média. Aqui tu entra na padaria e fala assim, ó, me vê uma média com manteiga e um pingado. Acabou, o cara já sabe o que é. É um café com leite e um pão francês com manteiga na chapa. Então assim, tu não chega na padaria desesperado e já, que nem um louco, Tasmania, né, já sai pegando iogurte, tomando, sabe, pegando pão, comendo na boca, não é assim que funciona, né? Com o teu dinheiro é a mesma coisa, tu faz as coisas com consciência. Pô, o negócio tá caindo, beleza, vamos ver se confirma essa queda, aí você toma uma atitude. Não é assim, ai meu Deus, caiu 10 dólares, aí você já sai vendendo, sai louco, sai pelado na rua, não é assim que funciona. Então tem que ter um pouco também de pé no chão para fazer as coisas. É seu dinheiro, né? Você não rasga dinheiro, ninguém gosta de rasgar dinheiro. Então mais ou menos por aí. Caindo abaixo disso aqui, desse 7.200 a 6.800, talvez esse viés de curto prazo aqui, ele tenha se esgotado, e aí a gente pode entrar num viés de baixa mais acentuado aqui, voltando, quem sabe aqui a 0,786 de FIBO, que a gente está falando aqui de 5.300, um pouco mais, um pouco menos, então abaixo de 5 mil dólares aqui possivelmente, tá? Agora, se o Bitcoin consegue ficar nessa zona aqui, ó, por mais algum tempo, e a gente consegue quebrar essas resistências aqui, a gente pode voltar e entrar no jogo novamente da alta, tá? Então vamos aguardar, eu venho falando isso aqui há alguns dias, estamos num momento muito decisivo, tá? De indecisão, e por isso é um momento decisivo, onde eu gostaria muito da gente ficar acima desse 0,68 de FIBO, desculpa, que 7.200 dólares. Gostaria muito da gente ficar acima, vamos ver o que acontece, beleza? Olha só, eu tenho duas notícias, não sei se eu comento a terceira, vou explicar o porquê depois. Primeira coisa, bitnoticias.com.br, acessa aí. BACT vê aumento de 160% na demanda de futuros de Bitcoin em um único dia. Olha só como vem crescendo o volume da BACT aqui nas últimas semanas, né? No último mês para as últimas semanas vem crescendo bastante e está atingindo recordes. Óbvio, é fácil quebrar recordes agora, né? Então toda semana a gente vai começar a ver recorde, porque eles vieram do nada. Do nada não, eles vieram do zero, e o começo da BACT foi uma piada, né? Foi uma piada. A gente brincava aqui que exchanges do Brasil de segundo escalão, né? Exchanges médias para pequenas do Brasil, estavam movimentando mais do que a BACT, né? Que era um negócio que atraiu milhões aí, investimento, tal, ECI, Nova York SA e tal, não sei o quê. Então, no começo foi uma piada, só que agora ela está começando a criar corpo, né? Então, assim, ontem, vamos ver aqui, ó, foram 4.443 contratos futuros de Bitcoin que foram negociados aí na última quarta-feira. Então não foi ontem, foi na realidade anteontem, tá? Então, a gente vê um crescimento absurdo. Se eu não me engano, cada contrato são 3 Bitcoins, se eu não me engano. Então a gente começa a ver um crescimento bom, a BACT começando a ficar robusta. Bater recordes agora, já que ela está entrando na onda, vai ser tranquilo para ela, pelo menos até um tempo, até ela atingir uma meta aí que a gente não sabe qual seria. A partir desse momento, quebrar recordes fica mais difícil. Mas é importante que a gente continue com a BACT aí subindo bastante, porque o pessoal diz bastante que vai trazer um investimento institucional. Eu não acredito que essa seja a grande porta de entrada, eu acredito mais na conscientização das pessoas. Então, quando as pessoas entenderem que isso aqui é um ativo volátil, que pode trazer benefícios aí para a carteira do cara, aí eu acho que o cara vai querer botar dinheirinho aqui. Não é a BACT ou não que vai fazer essa diferença, mas eu posso estar errado, muita gente fala que eu estou errado, muita gente fala que é a BACT que vai fazer o Bitcoin chegar a 200 mil, vamos ver, tomara. Pô, se for eu rezo aqui para a BACT ser sei lá, o Donald Trump aí dos futuros aí, beleza? Mais ou menos por aí, BACT começando a entrar no eixo, do jeito que a galerinha gosta, beleza? Olha só, Binance lança cartão de viagens recarregáveis com criptomoedas. Achei muito interessante essa notícia aqui. Eles fizeram uma parceria com essa Travelbit, tá?
e você vai conseguir recarregar criptomoedas, não está definida quais aqui, tá sim, tá? Então, tô falando besteira, Bitcoin, Binance USD, Binance Coin e Ontology, tá? ONT. Então você vai poder recarregar com essas moedas agora aqui, bota nesse cartão e você vai conseguir usar, pelo menos num primeiro momento, em sites populares de viagem, como Booking.com, Agoda e Ctrip, tá? Com o próprio site da Travelbit. Então, pelo menos até agora é para você comprar passagem e hotel. Dá para você fazer isso com o bitrefill.com. Eu não fiz, mas eu vi a opção lá de fazer. Pelo bitrefill.com, você consegue recarregar com Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, que eu usei bastante Ethereum na minha última viagem, e você tem lá alguns sites de viagem, eu não vou lembrar quais agora, mas eram sites confiáveis, né? Pelo menos nunca vi ninguém desabonando, né? Então, mais ou menos por aí. Esse é o primeiro passo. Quem sabe no segundo você vai poder usar esse cartão de crédito físico em lojas e em outro país. Então você vai lá, sei lá, você vai para a China, você vai lá e passa lá no débito, no crédito, pagando em Bitcoin e o cara recebendo possivelmente na moeda local deles. Então é importante o primeiro passo, vamos ver se isso aqui vinga, porque a gente já viu muitos cartões indo e voltando e não resolvendo nada, tá mais ou menos por aí, tá? E essa última notícia aqui, Atlas Quanto faz demissão em massa um dia antes do pagamento de salário de funcionários. Aqui no Bit Notícias, óbvio, o que é notícia, a gente vai para cima e vai mostrar e vai informar, né? Mas aqui no Bitnada, eu não sei se eu quero continuar comentando sobre Atlas, sobre GBB, sobre esses scans aí do mercado, os que já foram, óbvio, os que aconteceriam a gente vai noticiar, óbvio. Mas assim, não quero ficar mais mexendo nisso aqui, porque, porra, eu acho que o mercado já tá tão pessimista. Ontem chegaram para mim e falaram de uma exchange forte no Brasil, que possivelmente está insolvente. Porra, eu fiquei triste, cara, fiquei triste. Fui investigar, parece que não é bem assim, parece que tá tudo direitinho, fui falar com os caras, parece que tá tudo direitinho, fui pegar uma outra fonte, me parece direitinho, né? Então, vamos tentar criar menos food. Mas, porra, imagina mais uma exchange das boas, das grandes, azedando, puta, sabe? Então, o mercado tá muito pessimista. Eu ouvi o áudio, porra, o áudio é de dar dor no coração. O cara da Atlas lá mandou a galera embora, parece que mais de 100. E algum funcionário gravou, tá? E aí, esse áudio você encontra em qualquer grupo aí de Telegram, de WhatsApp, aí você encontra esse áudio aí. Não é legal de ouvir, mas tá lá, nós ouviu, né? E porra, é feio, né, cara? É feio. Então assim, não é só o investidor que tá sendo lesado, é o funcionário também que tá sendo mandado embora um dia antes de receber o seu salário, um dia antes de receber seu 13º, né? Então complicado, e assim, eu falei isso ontem, vou continuar falando. A gente vai bater, eu já estou batendo nos últimos meses por conta desses acontecimentos. GBB, Atlas, GBB é o caralho, na verdade é Negocie Coin. Inventaram essa porra de GBB, mas não é GBB porra nenhuma. Negocie Coins, vamos falar a verdade. Negocie Coins, Atlas, essas merda todas aí que estão lesando a grana da galera, isso aí, a gente vai levantar a bandeira que é o seguinte: não pode mais rolar negligência do seu dinheiro, seja em corretora, seja em plataforma de investimento. Não pode rolar mais negligência. Você não pode deixar mais o seu dinheiro. O histórico dos últimos acontecimentos aí mostra isso pra gente. Você não pode pegar seu dinheiro e simplesmente deixar na mão de alguém. Isso não pode acontecer porque você vai perder. Eu perdi. Muitos de vocês aí que estão me vendo, perderam. Então a gente não pode deixar acontecer isso. A gente tem duas formas. Ou ficar implorando regulação, o que não resolve nada. Olha quantas fraudes a gente tem. Esses dias foi preso aí o pessoal de um fundo imobiliário, né? Foi preso. O pessoal que vendia debenture lá da concessão da Ecovias lá, se eu não me engano é Ecovias, né? Faliram também. Então assim, golpe vai ter em tudo quanto é lado, tá? Então ou a gente fica clamando por regulação, que na minha opinião não resolve nada, ou a gente vai começar a ser consciente e passar por essa maturação de mercado. Que é o seguinte: essa porra foi feita pra chave ficar comigo, pra carteira ficar comigo, eu não vou mandar pra outra pessoa, eu não vou mandar pra um terceiro. Então, vou usar a corretora sem problema nenhum, vou comprar, por exemplo, R$1.000 de Bitcoin, não importa a corretora que eu vou usar, se tem a menor taxa, se está com maior spread, se eu tenho... Não importa, se é que eu gosto, se é da moda, eu vou lá, vou comprar R$1.000, deposito R$1.000 na corretora, faço a minha compra, saco o meu Bitcoin para minha carteira, acabou, já era. Ah, Felipe, eu quero vender Bitcoin, beleza, você pega o seu Bitcoin, manda para a corretora, faz a venda, saca em real na mesma hora, já era. Felipe, mas eu faço trade, eu deixo o meu dinheirinho na Binance. Ótimo, eu também deixo. Se exponha menos ao risco. Ou você começa a redear e fazer uma...
Eu sei que é mais avançado, é difícil, até para mim é meio difícil esses conceitos, mas você pode pegar e alavancar e trabalhar com menos dentro da corretora. Vamos supor, você tem 10 bitcoins, você não vai fazer trade com os 10, você faz com um, alavanca 10 vezes. Então você está fazendo trade com o percentual que você tem, só que você tem 90% salvo na sua carteira, mais ou menos por aí. Ou então, não, Felipe, não quero fazer isso, quero fazer apenas meus trades. Beleza, você tem 10 bitcoins, você não vai botar os 10 na Binance para fazer trade. Deixa 9 na carteira e você vai fazer os seus trades lá. Se por acaso der bosta, Binance foi hackeada, ficar insolvente, for confiscada, quebrar, não importa o que aconteça, a parcela do seu capital é mínima. Então você não quebra, você não morre porque você perdeu aí 5, 10, 15% do seu capital, 20% que seja, né? Então quer fazer trade? Ótimo, eu faço também deixo dinheirinho na Binance, também deixo dinheirinho em outras corretoras, só que eu estou diminuindo o meu risco, estou diminuindo a minha exposição, porque se der merda, como já deu, por exemplo, aqui na Atlas, eu não fico vendido, eu não fico fudido. Então perco um pouquinho, fico triste, mas não é a grande maioria do meu capital, tá? Então a gente vai bater bastante nessa tecla nesse próximo ano que a gente vai entrar, tá? Eu não gosto desse termo exchange não é carteira, eu prefiro o termo exchange não é banco, tá? Porque assim, de fato exchange é uma carteira, você tem uma carteira lá, você deixa lá, né? Você pode negligenciar, como eu fiz, como muitos de vocês fizeram, tem o caso da 3xBit também recente, tem um monte, né? Então você pode negligenciar e deixar salvo na corretora e correndo esse risco, ou você pode trazer para sua carteira. Por que eu digo que exchange não é banco? Porque o pessoal confunde, né? Por exemplo, ontem eu conversando com o Henrique, meu sócio, ele diz o seguinte: Felipe, uma corretora, uma exchange de criptomoedas é como uma corretora de dólar, né? Então é como uma casa de câmbio. Essa é a grande tradução, né? Exchange, casa de câmbio. Então vamos supor, se você for comprar dólar hoje, por exemplo, você vai lá na casa de câmbio, você vai comprar, por exemplo, $1.000, você vai lá, paga, pega os $1.000 e leva embora. Você não pega os $1.000 e deixa lá, fala, não, deixa aí, daqui a pouco eu pego. Não existe, ninguém faz isso, não é uma prática. Nem eles aceitam isso. Você vai lá, você comprou R$4.000, pega $1.000, vai embora, pica a tua mula, tchau, vai embora. Por que a gente está fazendo o contrário em corretoras de criptomoedas? Por que a gente pega lá, vou comprar R$1.000 de Bitcoin? Por que você bota lá R$1.000 e deixa lá para sempre? Não, bota lá, saca. Beleza? A gente vai bater bastante nessa tecla, vamos tentar fazer essa conscientização, porque o cenário está muito feio e a tendência é piorar, tá? Por que a tendência é piorar? Porque cada vez mais os hackers vão se especializar em parar de dar golpinho, de ficar entrando na tua conta no banco e vão querer roubar criptomoeda, e aonde vai? Em corretora, porque corretora é um poço de ouro. Se ele descobre as falhas e consegue entrar na carteira, seja cold, seja hot, o cara tá rico, beleza? Então a gente vai bater bastante nessa tecla aí. Vamos encerrar. Se você gostaste desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, e é isso aí, vamos pra cima. Até segunda-feira, muito obrigado. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.